as estruturas sociais não surgiram essa semana, né? Mas não acredito tanto medo delas, né? Elas são tipo uma amiga e agora tudo certo. Já como eu comi em cima da hora esse hoje, eu não consegui montar. Podia ter montado pra vocês também. Eu não consegui montar uma base teórica muito grande. Então eu só vou fazer exercício de prova agora, que eu acho que vocês gostam também. Tá bom? Mas eu vou mandar para vocês aqui o que eu vou fazer hoje, para vocês não terem que copiar se não quiserem. E aí, outra coisa, eu já falei nos outros cujos, mas eu vou falar de novo. Eu tive aula com Macau ano passado, né? E eu gostava muito dos slides de Macau e ele tinha exercícios de prova resolvidos. Exercícios de prova que às vezes não tinham resolução no outro. Então, eu posso mandar para vocês também os slides de Macau. Eu não sei se todos os cursos fazem exercício de prova de slides. O Valério, o Mário, eles têm exercício de prova resolvido. Então, de qualquer jeito eu mando no Macau, porque ele tem alguns exercícios de prova. Mas, tá. A articulada, pelo que eu me lembro de quando eu estava nessa matéria, tem um jeito ruim de fazer, um jeito difícil, que é você tentar realmente analisar a estrutura toda hora que você faz o exercício. E tem esse jeito aqui, tem duas formas. Vocês viram essa forma? Que é o que deixa o exercício mais fácil. Aí o ruim é só que tem que decorar. E que é importante. Nessa forma, tem coisas que são função de x e tem coisas que não são. A única coisa que é um valor, que não é uma função de x, é o empuxo, que é o h. É a única coisa que é fixa. O resto é tudo função de x. Então, quando eu falo momento, é momento de x. Tudo é função. Ok? E aí, para o desenho para entender, tudo que tem zero significa que é na viga auxiliar, que é essa viga que a gente bota embaixo para começar as contas. Então, eu vou lá para o exercício. Deixa eu pensar. Não. Eu vou fazer esse exercício que é o da prova de 2013. É a questão 1. Então, vou botar mais para baixo para entender. Ele pega o diagrama de momentos fatores da viga auxiliar, o valor do empuxo, o diagrama dos momentos fatores no arco e os espaços solicitantes em B. Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que está pedindo é da viga auxiliar. Para fazer os cálculos da viga auxiliar, a gente vai fazer o procedimento padrão para qualquer cálculo de qualquer coisa que a gente está fazendo em todos os exercícios do curso, que é fazer o DCL, calcular as reações e aí depois a gente vê o momento. Então, primeiro a gente vai desenhar a nossa viguinha, que ela tem 8. Tem 8. E desse jeito ele só não deixa bonitinho na figura, mas ele fala x0 é 0, aí aqui é 2, aqui é 6 e aqui é 8. Então a nossa viga auxiliar ela tem 8 metros de comprimento. Aí aqui estão os apoios dela, né? Só que eu nem vou desenhar porque eu vou direto para o DCL. Então você poderia colocar qualquer coisa de qualquer um lado, porque não vai para o curso principal. Então eu só vou desenhar aqui o meu YA 0, porque é na viga auxiliar, e o meu Y. Cadê? Não, cadê? YD 0. E aí eu tenho a carga distribuída, que eu já vou desenhar como ela no centro aqui, que vai ser os 50 vezes os 8, tudo certo? Então, 400 quilonewtons aqui. Aí a
as reações de apoio pelo equilíbrio do sistema. Então a gente tem a somatória das forças em Y, que vai ser igual a zero. Então, o YA mais o YV zero é igual a isso. E a gente tem a somatória de momentos. Em algum ponto eu coloquei no A para a gente tirar aquela incógnita. Então a gente tem aqui 400 vezes 4. 400 vezes 4 é igual ao y0 vezes 8. Certo? Daqui a gente tira aqui o y0 é igual a 200. Joga o y0 aqui e toma 0 200 também. Check. Aqui. Aí ele está pedindo o diagrama de momentos. Então a gente vai começar a fazer o cortezinho lá. Então, pegando daqui e começando a analisar daqui para cá, a gente tem que o nosso M0 vai ser igual. Aí aqui, o YA0 está tracionando embaixo quando eu puxo ele. YA0 vezes o x, que vai ser um momento do y dado x, menos o Pzinho, que era o 50, vezes o x, que ele está distribuído aqui, né? Eu estou pegando só esse Pzinho, ele vai ser aplicado no meio, então vezes o x, e aí para fazer o momento eu vou multiplicar pelo traço, que vai ser x sobre 2. Isso aqui todo mundo lembra, sabe como faz? Tá. Então substituir os valores. Eu vou ter que é igual a 200x, o y que eu tinha calculado, e aí 50x quadrado sobre 2 e 5x quadrado. Ok. Mas, por que eu estou fazendo isso? Eu vou ter que desenhar o meu diagrama de momentos, certo? E eu sei que o meu diagrama de momentos vai ser um negócio assim. Não sei. Ele tem uma força distribuída em cima, então você vai ter que ser uma parábola, porque o importante é ficar. É de primeiro grau, então o momento vai ser de segundo grau. Eu já sei que ele vai ser assim. Então eu podia só desenhar ele, mas eu tenho que saber qual é o mínimo. E para saber qual é o mínimo, o jeito mais sem pensar assim, que vocês funcionam de qualquer jeito, é você fazer a equação do momento, deriva igual a zero, e aí você acha máximos e mínimos, e aí você bate aqui. Então é isso que eu estou fazendo agora. Então, equação do momento. Agora a gente deriva igual a zero, para achar máximo e mínimo. Momento linha vai ter que ser igual a zero, então o x. 200 menos 50x igual a zero. Eu tenho que meu x é igual a 4, certo? Então, ainda bem que a matemática funciona, porque o meu máximo vai ser no meio da viga, isso faz sentido. Então, eu volto na minha equação do momento para saber quem é o momento no meio da viga. O momento de um x igual a 4. Aí você substitui 4 aqui e você chega aqui e dá 400. Aí é quilonewton. Ok? Então o diagrama vai ser um negócio assim, magnífico. Aqui é 4 e aqui é 400. Tem o outro jeito que eu falei que deveria fazer, onde você só sai fazendo conta, e tem o jeito que você decora a formulinha, que é para o caso exatamente onde você tem uma viga biapoiada com uma força distribuída por toda ela. E você sabe que o momento no meio do vão, que é o momento máximo, o mínimo que você estiver falando, vai ser igual a P, que é a carga distribuída, vezes L, que é o comprimento da viga, ao quadrado sobre 8.
Desculpa, gente. Bom, então, para esse segundo OIB, a gente vai usar esse macete, a gente vai usar esse momento. Por que ele é interessante para a gente em exercícios de articulado? Porque a gente sabe que o momento na articulação é zero, certo? Então, muitas vezes ele ajuda a gente porque ele corta essa M de X, quando você coloca a articulação, o X da articulação, ele vai ser zero. Então, ele é um artifício útil. Então, a gente vai pegar a forma dele lá, M de X é igual ao M0, então vem a função de X, menos o empuxo, que é o que a gente vai calcular, e Y de X. Eu apaguei M0 de X, mas ele era 200x menos 25 x quadrado. Tá. Então, como eu falei, a gente vai usar a articulação e a gente vai colocar que o momento em C é igual ao momento zero em C é entre aspas, né? No X, menos H vezes o Y, calculado em C também. O Y, ele dá pra gente que é a equação do arco, que ele coloca lá, que é x menos x quadrado sobre 8. Então esse é o nosso Y de x. Y de x é igual a x menos x quadrado sobre 8. Então, o Y de C, que é o Y de 6, é 6 menos 56. Tá, então, isso aqui é esse cara aqui. Aí, o M0 de C também substitui 6 e 6, certo? E o M de C, a gente viu que é 0. Então, é só substituir. 0 vai ter que ser igual ao M0 de C, que é 216 menos 25 vezes 6 ao quadrado, menos H vezes o YC, que é 6 menos 36 sobre 8. Tá. Aí vocês não confiam em mim, porque eu não vou pegar o calculador agora, mas o H vai dar 200. Ok? Tá. De novo, eu apaguei o M0. Aí ele tem C, ele quer o diagrama de momentos fatores no arco. Diagrama de momentos fatores no arco. Aí a gente vai continuar usando esse macete, só que agora a gente já tem tudo calculado. Que vai ser, a gente quer o MX, né? A gente quer saber quem que é esse cara para poder desenhar em cima do arco. Então, MX é de novo, M0, é uma função de X também, menos H, vezes o Y, que é uma função de X também. A gente tem o H, a gente tem o M0, a gente tem o Y é dado, agora a gente calculou, o M0 também. Então, M de X vai ter que ser igual ao M0 de X, que é aquele 200x menos 25x ao quadrado. O H era 200 e o Y de X é x menos x quadrado sobre 8. 200x menos 200x menos 25x quadrado mais 25x quadrado. É zero. O que é esse exercício?
ele te passou um arco triangulado que já está com um momento zero, certo? Ele já está na linha de pressão, que é o que a gente viu. Então, só retomando a linha de pressão, o momento é igual a zero e a cortante é igual a zero. Então, é isso que eu acho que eu queria que você visse nesse exercício, mas aí eu, sei lá, o diagrama de momentos nem existe, a gente trabalha com várias maneiras. Agora, eu não vi exercício pedindo para desenhar em cima do arco, mas por exemplo, você chegasse num momento que é assim, se fosse no plano, aí você faria uma coisa tipo assim. Você pegou o triângulo e só fez ele cair em cima do arco. Mas isso aqui é só para assustar, porque eles não vão pedir para você desenhar alguma coisa em cima do arco. Então esse é o C. Passar? E no D, ele quer os esforços solicitantes no ponto B, que é o simétrico do... Deixa eu botar a imagem. O ponto B, ele é simétrico à articulação. Ele está a 2 centímetros aqui. Ele quer os esforços solicitantes. Então, ele está pedindo momento, importante não. Bom, o momento vai ser zero. Porque o momento na vida inteira é zero. Então, nem precisa calcular o momento. Se quiser só indicar que é zero. D. Então, a gente vai usar aquela sacolinha de novo. Vou indicar que o momento em B é zero. O momento em qualquer lugar é zero. E aí, tá. Nessas formulinhas, a gente vai precisar do V de zero, ou V0 de x, e a gente vai precisar do alfa de x. Então, primeiro eu vou fazer isso. Então, V0 de x. Aí eu vou desenhar de novo aqui. A gente tinha o y0 na viga auxiliar, né? A gente tinha o yb0. E a gente tinha também a nossa carga distribuída, que é 50. Tá? Os y deram 200. Então, o V0 quem vai ser? Eu vou caminhando daqui para cá, para ver quem que é a cortante. Então, primeiro eu tenho a minha cortente y0, que ela vai ser carregada pela linha inteira sem mudar. y0. E aí a gente tem a força distribuída menos os 50 vezes o x que ele andou, certo? Então, y0 menos dx, certo? Substituindo, dá 200 menos 50x. Aqui. E aí, tem a formulinha do alfa, que, para não confundir, é só lembrar que quando você pensa em derivada, você está falando da tangente que faz com o gráfico, a equação que você estiver fazendo, no nosso caso com o arco. Então, se a derivada do y é a tangente de alfa, então alfa de x é a tangente da derivada de y. Então, vamos derivar y. Polinômio fofo, 1 menos x sobre 4. Ok? E aí a gente tem então que alfa é igual a arco tangente disso aqui. Tem V0, tem alfa, dá para fazer os macetinhos lá, e aí a gente calcula
o V de 2, que é o ponto B, certo? A gente está interessado em saber as equações em B. Que vai ser igual a menos H. H era 200. Menos 200. Vezes seno de alfa de x, então seno de a tangente de 1 menos o x é 2 sobre 4, mais d0 de x, então d0 de 2, 200 menos 50 vezes 2, d0 de x, vezes cosseno de alfa de x. Cosseno de a tangente de 1 menos x é 2 sobre 4. Vocês têm uma calculadora na própria, então não é um problema fazer seno de a tangente, só para medir e escrever, mas não é nenhum problema. E aí vocês vão confiar em mim e isso vai dar 0. Por essa expressão, eu poderia ter colocado o movimento que veio a 0, veio a 0. É que eu queria usar agora, porque durante o exercício a gente não ia usar a da frente, mas é um jeito mais certo. E de 2, que é o sobrou. Aí de novo, H menos 200. Cosseno de a tangente de 1 menos 2 sobre 4, aí é menos 200 menos 50 vezes 2, seno de a tangente de 1 menos 2 sobre 4. Aí vocês vão confiar em mim. E isso aqui dá menos 223,6 quilômetros. Ok? Então, isso foi. Acabou o exercício. Só algumas coisas. Quando você pega os macetes para fazer, às vezes vai muito direto o cálculo, você nem para para pensar. Pare para pensar. Se estiver dando alguma. Se você não confiar no resultado, vê com calma, não vai sacando as coisas, a fórmula. Quando for calcular o momento da via auxiliar, faz com calma, porque isso você vai usar em tudo, é o quantante, você vai usar em tudo. Eles funcionam sempre para todos os tipos de árvores. Funciona. Ele funciona, mas faz com calma. Às vezes também, que nem vocês não, nem o Pedro falou, você não precisa sair fazendo conta se você já tivesse isso. Na hora da pressão, às vezes você faz essa conta e te perde aí uns 3 minutos, e esses 3 minutos é o suficiente para você ter desenhado alguma coisa certa, ficou confuso e esse não teria problema nem justificar, então seria 0, portanto, nesse caso. eu colocaria linha de pressão, como está a linha de pressão? A momento está. Beleza. Aí se você já tem, Prova. enfim, faz a continha para aliviar, mas não precisa sair fazendo conta loucamente. Não é isso. Ok. Então, Marcos foi. Coisas importantes para lembrar: o momento na exposição é 0. E. Os macetinhos. Tá. Agora eu vou fazer um de Viga Gerber, que é o exercício P3 ano 2000.
Então a gente tem essa linha. Vou sair fazendo e eu falo. Então, ele quer determinar o valor da carga uniformemente distribuída P, está lá, para que os valores absolutos do máximo momento do vetor positivo em AB e o momento do vetor negativo no engastamento E sejam iguais. Ok, então ele quer que a gente descubra P com essa condição. Primeira parte de qualquer exercício de Viga-Gerber é você separar em estruturas que fiquem sozinhas equilibradas. E então você vai estar procurando por vigas biapoiadas e vigas engastadas. Lembrando que uma viga biapoiada não é só necessariamente isso. Ela pode ter uma parte de balanço. Ela pode ter duas partes de balanço. Ela não precisa terminar no apoio. Então, a gente começa vendo o que a gente consegue tirar. Dá pra ver que esse cara é o engastamento, você pode cortar ele aqui, certo? Aí, aqui você ganha um apoio, que se completa aqui, certo? Então aqui você teria mais um trecho. Aí você pensa, vou cortar aqui. Mas olhando para essa articulação, você vê que esse carinho aqui vai se transformar num apoio móvel. E esse apoio móvel não se completa com nada aqui. Então eu tenho que se completar com algo aqui, certo? Então aqui você corta ele ficando uma viga biapoiada AB, sobra esse trechinho que entra na viga biapoiada CD, e aqui o encaste. Ok? Então vou desenhar isso que eu falei. A AB está apoiada na BCD e está apoiada no engaste. Aí aqui a gente tem a carga distribuída P. Aqui a gente não tem nada além dos apoios. E aqui a gente tem, vou desenhar para baixo, a carga distribuída, que é 15 kilonewtons por metro, certo? Então, lembrando que quando a gente divide a articulação, quando a gente está separando as estruturas, só um lado vai conseguir ficar com o apoio, certo? Porque um lado está apoiado no outro. Ali, aqui quando você for cortar, esse cara está apoiado, aqui não tem apoio. Então, quando você pega a articulação para separar, só um dos lados fica com apoio, mas os ali tem um apoio que não tem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o diagrama de corpo livre, muito importante para todos os exercícios de qualquer coisa que quer que você for na vida. Então, primeiro a B. Então, você vai ter a YA, YD, vai ter o XA, que vai ser 0, e vai ter o P vezes 4, tá pagando, P vezes 4. Ok. Aí o BCD tem aqui, esse YD, ele está apoiado aqui, então ele vai ser a reação oposta dele aqui. YD. Aí tem o YC que é do apoio,
faz a força que está aqui, ela vai estar fazendo a sua reação aqui, certo? Então, e também tem o x, né? A gente já sabe que vai dar zero. Aí a gente vai calcular essas coisas. Tem o carga subida, que é 15 vezes o 4, acho que tudo é 4. Aqui é 4, aqui é 2, 4, aqui é 4. E aqui fica 15 vezes 4 dá 60. Exato. Reação de apoio. Então, a gente faz as equações de equilíbrio para a viga B. A gente vai começando do que está apoiado. Quando a gente for calcular aqui, a gente não vai conseguir descobrir o P. Porque a gente primeiro precisa saber condições aqui, precisa saber condições no engaste, que é o que eles falam que a gente vai ter que igualar, para a gente descobrir o P. Então, é interessante a gente fazendo as contas, deixando tudo em função de P. Porque aí no final a gente descobre isso aqui, e aí é só substituir, o P já sai fácil. Então, a gente não vai ter valores numéricos agora. Então, na viga AB, a gente tem o somatório de forças em Y igual a 0, que diz que o YA mais o YB menos 4 é igual a 0. Aí, somatório de forças X igual a 0, o X dá 0, e somatório de forças eu fiz em A é igual a 0, então o 4P vezes 2 é igual ao YB vezes 4. Daqui você tira que o YB é igual a 2P. Joga o Y aqui, YA é igual a 2. Quando for esse caso assimétrico, tem força pode colocar direto que é assim que Y é igual a Y. Assim, quando está assimétrico, assim, esse cara. Pode. Se eu fosse fazer isso, sempre digo o que você pensou. Os professores de realizar são tranquilos. E, tipo, passando das próximas matérias, aqui 1 e 2, se tiver um negócio assim, você só já coloca e acabou. Mas, considerando que essa prova não está cobrando reação de apoio como matéria, eu acho que não tem problema você só colocar. Aí na BCD, somatório, força, X igual a 0, então XD igual a 0, somatório, força igual a 0, então YD mais YC é igual a YB. E momento, eu fiz em D, igual a 0, então YC vezes 4, aí YB vezes 6. Aí disso sai YB era 2P. Certo? Daqui a gente tira que YC é igual a 3P. Ok? Só substitui o 2P aqui, aí passa 4 para lá. Então, YB é igual a
aqui, então YC 3P, aqui 2P, então o YD fica menos P. Ok? Por fim, o encaixe dele a gente tem somatório, zero, então XD igual a zero, somatório, aí o YE é igual a 60 mais YD. E o somatório do momento em D é igual a zero. Então, 60 vezes 2 é igual a Y vezes 4 mais o momento. Eu fiz no início. Então, tá tudo no mesmo sentido, o YD, o 60 e o MI. Então, YD vezes 4, 60 vezes 2, e o MI igual a 0. Disso a gente tem que o YD, não, o YD era menos P. Fazer um pontinho, joga menos 4P, não, mais 4P, que é esse lado, menos 120, certo? Então, ME vai ficar igual ao 4P, menos 120. ME é igual a 4P, menos 120. E aí jogou, não vou jogar nada, isso aqui é menos P, e aí o YD é igual a 60 menos P. Ok? Uma coisa que vai ser importante para o próximo passo é notar que eu desenhei o momento em E no sentido anti-horário, certo? Então eu desenhei ele como positivo, segundo as regras que a gente usa no curso, certo? Então só lembrar disso. Aí voltando para a consigna, ele quer o valor de T para que o valor absoluto do máximo momento fletor positivo no eixo AP e do momento fletor negativo no encastamento E sejam iguais. Ele está falando do momento negativo, certo? Eu acabei de falar que eu desenhei ele como positivo. Esse aqui é o momento positivo. Eu quero analisar o negativo. Então eu só vou trocar de sinal. Então vai ficar 120 menos 4 vezes. Ok? E agora eu vou ter que comparar ele com o máximo momento fletor positivo no trecho AB. Então a gente vai calcular esse caminho. Trecho AB é esse aqui. Então o
o máximo momento em AB positivo, eu posso fazer de dois jeitos. Ele é uma viga bem apoiada com a carga distribuída uniforme em cima dele. Então tem aquele jeito que é só o momento, é igual a carga distribuída, d0² sobre 8. Ou você faz a equaçãozinha dele, que vai ser igual. Você faz o y, eu vou tendo daqui para cá, por exemplo, yb vezes o x, que eu estou caminhando dele aqui para lá, yb vezes x. Não. Bom, sim. Menos aí a carga distribuída vezes o x vezes o x sobre 2. Ok? A gente sabe que pela simetria, por toda a construção do negócio, ele vai ser máximo quando tiver a metade da viga, ou você deriva igual a zero, mas a gente já sabe que vai ser no 2, certo? Se você colocar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, esse cara aqui era 2p, você chega na mesma coisa que esse, que vai dar 2p. Ok? Então ele quer igualar isso, que é o momento fletor no engastamento negativo, com o máximo momento fletor na viga AB, que é esse aqui. Então a gente só iguala os dois. Não é isso. 120 menos 4p é igual a 2p. E a gente tem que p é igual a 20 kilolitros por metro. Ok? Eu me entendi bonitinho? Certo? Como você pode não se confundir fazendo isso? Você viu que ele pede um momento fletor negativo? Já desenha ele negativo aqui. Você desenha ele Diga. Como você sabe o sentido? É o Horário de geral? Oi? É horário de geral? Horário de horário. Ah, tá. Você adotou. Eu tinha botado ele positivo, Que é de horário. que era de horário. Ah, tá. E aí deu esse aqui, E aí você trocou depois. e aí eu troquei para analisar. Tá. Beleza. Mas eu não sei se ele vai dar negativo ou positivo. Não. Eu teria que substituir o P agora, que eu calculei ali, para ver o que ele dá, para ver se ele dá positivo ou negativo. Provavelmente vai dar negativo, porque ele falou que é um momento do fletor negativo, então eu acho que daria negativo. Ô Luiz, se embaixo do outro lado, esse fletor positivo seria horário. Se fosse o contrário. Embaixo aqui. É tracionar embaixo da viga. Tracionar embaixo da viga é mais fácil, sabe? Aliás, esse sistema de horário perde um pouco de sentido depois. Então, ver coisas que tracionam fica mais fácil. Aí, estruturas associadas. Eu peguei o exercício da PREC de 2019. Ele não tem gabarito, não tem nada, mas tem no material do Macau, tem outros exercícios além desse. Aí eu faço para vocês.
Então, a primeira coisa que a gente faz em um exercício de estruturas associadas, que nem o da Viga Gerber, é separar em estruturas que ficam estáveis sozinhas. Quem são elas? São as vigas apoiadas, que podem ter balanço ou não, os encastamentos e os códigos triangulados e áreas triangulados. Então, uma coisa que... vale a pena comentar. Eu vi isso como um método assim, para não confundir. Do mesmo jeito que quando a gente tinha uma viga Gerber como uma articulação, quando a gente separava ela, o apoio só podia ir para um lado, certo? O outro ficava sem apoio. Quando a gente tem mais de duas vigas chegando numa mesma articulação, é como se a gente tivesse uma situação assim, que tem três coisas, que duas estão apoiadas na terceira. Então a gente vai conseguir tirar dois apoios dessa articulação. Quando a gente tem 4, nesse exercício não tem, a gente pode tirar 3 apoios dessa articulação. Então, esse que você falou. Você pega o número de vigas que chega na articulação, 1 a menos é o número de apoios que você consegue colocar. Só para não ter que lembrar de números, eu consigo, sei lá, pegar assim. Pensa que uma vai ter que dar apoio para as outras. Então ela não vai estar apoiada. Então, a que estiver mais embaixo não tem apoio, as outras podem ter. Ok. Aí, para você começar a separar, o Nacal, pelo menos, falava, para fazer meio que o contrário do que eu fiz para a Viga Gerber, que a gente começa pelas estruturas que se apoiam nas outras e não apoiam ninguém, e termina nas estruturas que apoiam as outras. Então, a primeira que a gente vê que está apoiada nas outras vai ser esse código que está subindo. Esse código F, A, B, C, D, J, certo? Aí, dele, a gente vai puxar um apoio aqui, um apoio aqui. E ainda sobra um apoio que a gente usar. Porque são 3 vigas que estão chegando ali. Então, a gente tem o nosso código triarticulado. Ok. Aí, a gente vê que aqui a gente vai ter uma articulação fixa, aqui tem uma móvel, aqui tem uma móvel, aqui tem uma fixa. Então, esse trechinho aqui vai ter que cair ou para cá ou para lá, certo? Eu escolhi deixar ele para cá, e aí eu apoiei a viga, essa viga aqui, está apoiada nessa aqui. Então, aqui embaixo, a gente tem uma viga apoiada. Esse apoio eu peguei para essa. Aqui eu tenho um apoio da articulação fixa. E aí aqui sobrou essa aqui, que ficou com apoio. Aqui já tinha um apoio dela. E aqui não tem apoio. Aí sobrou dos dois lados as vigas encastadas, que só tem um encaixe como apoio. Aqui. É isso. Tá. Ok? Então ficou assim a nossa disposição das coisas. Tem muito exercício que pede para você nomear. Então, saibam nomear as coisas. São 4 nomes que você vai ter que jogar ali: a linha encaçada, a apoiada, o código triangulado e o arco triangulado. Tá. Aí, ele pede os diagramas de espaços distantes do trecho reto aqui embaixo. Então, a gente vai ter que fazer todos os equilíbrios de todas essas estruturas. Por quê? Por que a gente
seja, ela gera esforços nas outras. Então, para a gente saber quais são os esforços nessas aqui, a gente precisa ver o que ela causa nas outras, certo? Tá. Então, aqui a gente vai ter um YF que eu chamei de linha, porque a gente vai ter outros YFs na estrutura, porque esse cara está apoiado no outro, que está apoiado no outro, então eu chamei de YF linha. Aqui também XF linha, acho que é de longe. Vamos ver como é para fazer. Aqui eu não sei. Aí o YJ1 XJ1. Então, as equações de equilíbrio, a gente está no código triangulado, então além das três padrões, soma de momentos em X, soma de momento em ponto, força de X, força em Y, a gente também consegue, com o momento na articulação, fazer só de um lado da estrutura para pegar a nossa quarta equação, sabendo que o momento de articulação é zero. Então, somatória de forças em x igual a zero, ou seja, xF1 mais y1, somatória de forças y igual a zero, ou seja, y1 mais y1 igual a 100. Momento eu fiz em J, somatória é igual a zero, ou seja, vamos traduzir. Ah, não, desenho. YF vezes todo esse cara aqui que dá 4. Não, 8. Tem 4 seções de 2 ali, né? Do vão do bote. Esse 100 aqui tem só 2 metros. Então eu tenho aqui 8 YF1 é igual aos 100 vezes 2. E eu pego o momento na articulação, que é B. Eu analisei pela esquerda, porque tem menos forças, você pode analisar pela direita também. Esquerda igual a 0. Então, o YF1, esse aqui que é 4, no sentido horário, e o XF1 vezes isso aqui, que é 2, sentido anti-horário. Então, a gente tem que 4YF1 é igual a 2XF. Aqui. Então, daqui a gente tira o YF1, que é igual a 25, tudo em kN. Jogo 25 aqui, tira aqui o XF1 é igual a 50, jogo aqui XJ1 é igual a menos 50, pega esse, joga aqui. Aí o YJ1 é igual a 75. Ok?
J. Essa viga H é J. Que tem. Não vou desenhar uma coisa. Aqui a gente vai ter o YH. Aqui o YJ2, vou chamar de o XJ2, e a gente tinha um 100 aplicado no meio dele. Aí fazer a. Uma coisa que é bom eu retomar. Aqui, o pote, ele estava apoiado nessa viga. A gente tem que o pote está aqui e a viga está aqui. Então, dá vontade de você vir aqui no J e colocar o YJ1, reação do YJ1 nele. Não façam isso. Ele também está apoiado no encastamento. E é o encastamento que apoia eles. Como que você pode pensar para não fazer isso? Aqui você tem um apoiozinho. Aqui você também tem um apoiozinho. Aqui você não tem. Tudo que tiver de força nessa viga aqui nesse ponto J, vai estar incluso na reação do apoio. Então, esse YJ1 que está sendo transmitido para baixo, ele já está incluso aqui nesse ponto J2. Tipo, não se preocupe com o YJ1 nessa linha intermediária. Ele só vai cair como reação na que não está apoiada, que é de baixo. Por enquanto, essa viga não só tem as reações de apoio que estão nela. Reação de apoio e equilíbrio, somatória de forças em X igual a 0, então tem para X J2 é 0, somatória de forças em Y igual a 0, então YH mais YJ2 é igual a 100, somatória de momentos eu fiz em J é igual a 0. Então, aqui a gente tem eu já simplifiquei. Eu simplifiquei. Aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 2, certo? Então, 4YH é igual a 2 assim. Aqui. Daqui a gente tira que o YH é igual a 50. Aí YH joga aqui, YJ2 é igual a 50. E aqui eu vou só uma vez escrever. YJ2 é igual a 50. YH é igual a 50. E eu acabei de ver, vai ter um próximo YH, então vou chamar de 1, que eu esqueci. E o X é XJ2 igual a 0. Ok? Cara, é muito chato isso. Porque a parte principal já foi. Tipo, tem exercício que é literalmente só separe a estrutura e fale o que cada parte é. Porque isso é a estrutura associada. Todas as que vocês já fizeram por R0 inteiro, tipo, não é nada de novo. É só pra te pegar, você errar. Aí a gente tem a viga que estava por baixo, né? A gente tinha o opótico, aí essa viga, agora a gente tem a viga que estava embaixo, que é a
GH. Aí aqui a gente tem um apoio, ele vai ser o nosso YF2, ele é um apoio fixo, tem também XF2. Aí aqui a gente tem o YG do apoio do módulo que está aqui. E aqui a gente tinha a outra viga apoiada nele, que era a viga HIJ. Nesse caso, sim, a reação que a gente descobriu aqui do H, esse YH1 aqui, ele vai cair para cá. Então a gente tinha que era um YH1 para cima, ele está fazendo um esforço aqui embaixo. Então a gente vai ter esse YH1 que é 50. Aí, de novo, fazer esse equilíbrio. A somatória de forças em X é igual a 0. Então, o XF2 é igual a 0. Somatória de forças em Y é igual a 0. Então, YF2 mais YG é igual a 50. E momento, somatória do momento eu fiz em F é igual a 0. Então, aqui é 2, aqui eu acho que é 2 também. Então, o YG vezes 2 vai ser o 50 vezes 4. YG vezes 2 é igual a 5. Ok. Daqui você tira aqui que YG é igual a 100. Aí joga aqui. Deixa eu escrever tudo. YF2 vai ser igual a menos 50. E aí o XF2 já era. Encaixes agora. O primeiro na direita, não tem abaixo. No encaixe você tem um YK. O exercício ele pulou o K, ele nomeou todo mundo e aí ele pulou para L. Não entendi essa brincadeira. Aí XK e aí eu tenho e aí, aqui sim é aquilo que eu tinha falado, que a gente tinha lógico, o negócio, a liga pra cá e a liga pra lá. Esse está apoiado, esse está apoiado, esse não está apoiado. Então a reação desses dois vai cair aqui, certo? Que é o F. Não, é o J. Então, esse YJ, esse XJ, esse YJ, eu vou escrever 75 mais 50 vezes 2 mais 50. Daqui, você tira aqui o YK é igual a 125. E daqui você tira que o MK é igual a menos 250.
E a última. Eu vou x caminho. Ah, não, x é zero. É 50, acho. Ah, não vou ler. É muito x. X é assim. Aí o outro lado que tinha um engaste aqui. Quando você faz a somatória dos momentos em K para achar N em K, você sempre soma, independente do exercício, o momento do ponto é somado. E não subtraídas? É. Então, quando você desenha, você pode escolher a orientação que você coloca das suas coisas, certo? Eu posso escolher, isso aqui eu tenho um apoio, eu posso escolher se eu vou representar essa força para cima ou para baixo. Do mesmo jeito, se eu tenho um engaste, eu posso escolher como que eu vou representar o momento dele. Então, no meu desenho, eu acabei desenhando ele assim. Eu não sei se isso está certo. No caso, deu errado, porque deu negativo aqui. Quando dá negativo, a resposta da reação de apoio que eu desenho, não significa que está errada a resposta. Significa que está errada a minha suposição. Eu supus que ele estava assim. O que aquela resposta está me dizendo é que ele não estava assim, ele estava assim. Entendi. Então, quando eu coloco ele aqui, nesse caso, eu tinha forças para baixo aqui, nesse sentido. E quando elas fazem um momento em K, elas vão fazer um momento no sentido anti-horário. Então, elas vão se somar com esse momento aqui. Sim. Se eu tivesse colocado no outro sentido, elas iam se subtrair, ou eu poderia igualar as duas coisas, para o mesmo, e eu chegaria no 250, eu não chegaria em menos 250. E isso indicaria que está nesse sentido. Então, quando eu coloco menos 250, eu até... não, é menos 250 porque é no sentido horário, certo? E a gente adota como negativo o sentido horário. Então, é isso que ele está me dizendo. E é por isso que eu somei. Nesse caso, ela foi feito, analisado as forças, como estavam todas de horário, com o raio invertido. Isso. Eu posso já ver que vai dar no outro sentido, e para eu não ter que lidar com o sinal negativo, eu já coloco no sentido que eu sei que vai dar certo. Ou você faz aquele negócio de, tipo, sempre usar aquela convenção de positivo para cima, para a direita e um momento anti-horário. Que aí, quando você vê um negativo, por exemplo, quando eu bato o olho nesse menos 50, eu nem preciso olhar para a força que eu desenhei para saber se eu tinha desenhado ela para cima ou para baixo, para ver se eu errei o sentido que eu desenhei. Porque eu sei que eu sempre desenho o y para cima. Então, quando eu vejo menos 50, eu sei que eu tinha desenhado para cima e na verdade para baixo. Então, se você fizer isso de já olhar e saber que ele vai ser formado para o outro, lembra que o sinal que você está colocando é em relação ao que você desenhou. Então, só para você não se perder. Tá. Aqui, o encaixe era aqui, desse lado. Então, eu coloquei o ponto E. Tem um YE, que eu desenhei para cima. Tem um XZ, que eu desenhei para a direita. E eu coloquei o momento E no sentido horário. Enfim. Aí aqui de novo tinha o arco, o póstico, e aqui tinha a viga. Então eu vou ter essas duas reações aqui que eu calculei, que vão estar se apoiando nessa viga engastada, que é o F, que é esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Tá. XF1 é 50 para lá, então ele tá, a reação dele é para cá. 50.
YF2 está para baixo, então a reação dele é para cima, que é YF2,50. E o YF1 está para cima, então a reação dele é para baixo. E ele é fácil. É isso mesmo. Ah, tá. Ah, eu desenho X. Ok. Equilíbrio. Forças em X igual a zero. Então, o meu XZ é igual a 50. Forças em Y é igual a zero. Então, YM mais 50 é igual a 25. E momento em E é igual a zero. Então, os 50 vezes 2 é menos o 25 vezes 2 mais menos o ME vai ter que dar zero. Ou seja, o 50 está de um lado e o 25 e o ME estão do outro. 50 vezes 2 é igual a 25 vezes 2 mais ME. Daqui a gente tira que o ME é igual a 50 kN/metro. E daqui a gente tira que o YE é igual a menos 25. E aqui o XZ. Tá, então, depois de calcular tudo isso, a gente vai ter um monte de pedacinho de viga, cada uma com as suas reações de apoio e com as forças aplicadas nela. E aí você vai ter que pegar cada um desses pedacinhos separadamente para ficar mais fácil para você, ou tudo junto se você quiser, para fazer os diagramas. Então você vai pegar cada uma daquelas vigas, aí você vai pegar a força que tem, força em Y, força em X, a força que tiver em cima dela, força em Y, e aí você vai fazendo o diagrama de cada um desses pedacinhos. No final, você vai juntar todos esses diagramas para você fazer o diagramão da sua viga grega. Agora, eu tenho um prazo agora, eu não consigo ficar mais tempo. Eu não fiz os diagramas. Eu posso fazer, mas é porque os diagramas dessas vigas são bem simples, são fininhas aqui. Tipo, eu nem tenho carga distribuída nesse exercício. Então eu confio em vocês que não vai ser um problema fazer esses diagramas. Mas qualquer coisa vocês podem mandar vocês para mim. Eu estou razoavelmente ocupada, mas eu tenho que responder. E é isso. Esse cara vai fazer os diagramas, aí, por exemplo, na viga das vigas vetoriais. Aí a gente fizer um ponto J, a gente já tem que pegar todos os J's que estão nesse ponto. Por causa da função. Vai fazer os diagramas. Nas vigas vetoriais. Geral? Não, para fazer o diagrama. Você vai fazer um pedacinho. Vai fazer o pedacinho da viga. Vai pegar aqui na viga que está o ponto J. Aí você pegar todas as ações J que estão nesse ponto. Na engraçada. Ou na vetorial. Na vetorial. Na vetorial eu só tinha o apoio dela. É o que eu tinha falado. O J está em cima de duas coisas.